E começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Tatiana Veloso e no vídeo de hoje eu vou estar preparando aqui um bolo bem simples, aquele bolo branquinho que é perfeito para comer no lanche da tarde, tomando um cafezinho. Porém, eu vou estar revelando aqui alguns dos segredinhos e dicas que eu uso para deixar a massa do meu bolo bem fofinho e bem saborosa, né? Muita gente me pergunta da receita, então fica comigo até o final para você não perder. E agora vamos deixar de conversa e vamos para a receita. Bom, gente, o primeiro passo aqui da nossa receita é estar aqui juntando o suco de limão. Aqui tem um suco de um limão médio, esse limão tem bastante suco, ao leite que eu vou usar na receita. Aqui tem 1,5 xícaras de leite. O tamanho da minha xícara é de 240 ml. Então vou estar despejando aqui. Vou dar uma mexidinha. Aqui o limão vai dar uma talhada nesse leite. E isso aqui vai ser uma das coisas mais importantes para deixar o nosso bolo bem fofinho e bem úmido. Vou deixar esse leite aqui reservado e já já a gente vai usar ele. E dando continuidade aqui à nossa receita, já separei aqui o meu fouet. Se você ainda não tem um fouet desse, eu super recomendo que você compre. Se você gosta muito de fazer bolo, compre, porque esse aqui vai adiantar muito a sua vida, tá? Principalmente se você não gostar de estar sujando batedeira, essas coisas, compre um desse que vai lhe ajudar bastante. Vou estar acrescentando aqui nessa vasilha 1,25 xícaras de açúcar. Esse açúcar que eu estou usando aqui é o açúcar demerara. Eu estou usando esse porque eu só tenho desse aqui em casa. Mas pode fazer com açúcar cristal que dá certo também. Ele fica até mais clarinho, né? O meu vai ficar um pouquinho mais escurinho porque é feito com esse açúcar aqui. Se por acaso você for fazer o bolo e não for botar cobertura, eu vou botar uma coberturinha, né? Você pode colocar 1,5 xícaras, tá bom? Aí agora eu vou estar acrescentando aqui a margarina. Aqui tem 150 gramas de margarina, pode ser manteiga também. Essa aqui é com sal. Eu sempre uso margarina com sal para fazer bolo, doce, tudo, porque o sal ajuda a realçar o sabor. Aí agora, antes de juntar os outros ingredientes, eu vou dar uma misturada aqui, esse açúcar com essa margarina, né? Em seguida a gente continua. Começou assim é mais dificilzinho, mas vai com calma aí que ele vai dando certo. É só enquanto o açúcar não se mistura. Pronto, gente. O açúcar ficou assim, nesse pontinho aqui, só unido com a margarina, mas a gente ainda consegue ver o grãozinho dele. Vou estar colocando aqui os ovos. Quem assiste o canal sabe que eu sempre peneiro a gema dos ovos antes de colocar na massa do bolo, para evitar que fique algum sabor residual, né? Então aqui tem 3 ovos peneirados. Agora eu vou bater aqui essa receita até isso aqui ficar uma massa bem homogênea e ligeiramente esbranquiçada. Prepara o bracinho aí e vamos misturar. Pronto, gente, já chegou no ponto que eu queria. Essa aqui não tá 100% homogênea, porque esse açúcar que eu tô usando é um açúcar mais grossinho, né? Eu devia ter passado ele no liquidificador, né? Mas a bonita aqui ficou com preguiça de sujar o liquidificador, aí botou assim mesmo. Tá brincando comigo, pegadinho? Então agora eu vou começar aqui a acrescentar a farinha de trigo, intercalando com aquele leitinho ali que a gente talhou. Aí aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo. Ela já está peneirada. É importante também você peneirar a farinha antes de colocar ela na receita, né? Ajuda a misturar melhor e deixar o bolo mais leve. Eu vou colocar aqui a metade dessa quantidade aqui. Não coloca tudo de uma vez não, porque fica ruim para misturar, né? Aí você acaba tendo que mexer demais. Olha o nosso leite talhadinho. Esse aqui também é chamado de buttermilk. Se eu estiver pronunciando errado aí, vocês ignorem, tá? É, tá bom. Vou colocar aqui a metade dessa mistura. Agora aqui uma outra dica. Você não vai bater essa massa quando ela já tiver com a farinha de trigo. Você vai misturar. Porque a gente não quer que desenvolva o glúten da farinha de trigo. Para o bolo não ficar pesado, não ficar solado, enfim, né? Então aqui a gente vai só misturar, não é bater. A farinha desapareceu, você já para de mexer, certo? Pronto, já sumiu. Agora já vou vir aqui com o restante da farinha de trigo. E com o restante do nosso leitinho talhado. E vamos misturar de novo até a farinha desaparecer. Gente, já misturei aqui a farinha, eu coloquei só mais um pouquinho de leite para ela ficar nesse ponto aqui, ó. Ela ficou uma massa bem aveludada, não sei se vocês estão conseguindo ver daí, ó. Uma das coisas responsáveis por isso é o leite talhado com limão. Aí agora, isso aqui é opcional, mas eu aprendi isso com manhinha.
Ela sempre, quando ela fazia bolo, ela fazia isso. É colocar aqui umas raspinhas de limão ou laranja. Eu tenho aqui limão, eu fiz de limão, mas pode ser laranja também. Aí aqui tem a raspa de 2 limões. Eu vou colocar aqui a metade. Vai dar uma aromatizada assim na massa. Eu vou ficar colocando aqui. Esse aqui vai ficar tão bom que vocês nem imaginam. E eu tenho certeza que você já merece o seu like nesse vídeo, tá? Porque essa raspinha de limão aqui, olha, é tudo de bom. Mais uma coisa que eu gosto de colocar aqui, que também é opcional, mas coloquem, tá? Não deixe de botar não, porque vai dar diferença assim no gosto. Vou estar colocando aqui algumas gotinhas de baunilha, mais ou menos uma colher de chá, se você quiser medir, certo? Isso aqui também vai dar muita diferença no gosto, vai ficar muito bom. Combinado com a raspinha de limão, então, vai ficar perfeito. Agora misturo mais um pouquinho, só um pouquinho de levinho, não é pra bater. E agora, por último, mas não menos importante, eu vou estar acrescentando aqui o fermento, tá? Eu medi aqui na tampinha, o próprio potinho do fermento, mas aqui tem 15 gramas de fermento. A quantidade do fermento também é importante, tá? Se você tiver como pesar aí, bote 15 gramas de fermento para essa quantidade de massa. Ou então, meça assim na tampinha, né? Faltando um pouquinho para completar a borda, já é suficiente. E eu gosto também de estar peneirando o fermento, né? Porque às vezes ele fica com uns grãozinhos. Aí fica ruim para misturar. Então eu boto ele aqui na peneira. Rapidinho aqui. E aqui também é só você misturar só o suficiente para ele desaparecer. Não precisa ficar batendo, misturando muito não. Pela mesma razão que eu disse. Pronto, a massa aqui já está pronta. Quando você for fazer na sua casa e já tiver separado os ingredientes tudo e for só mexer, já liga o forno, já deixa ele pré-aquecido, tá? Aí eu já tô aqui com a minha forma, essa forma aqui é de buraco no meio. Eu vou deixar a medida dela aqui na tela. E aí eu vou estar despejando aqui a nossa massa. Vou dar uma ajeitada aqui nesse bolo, né, para ele não ficar troncho. Aí eu sei que você aí deve estar pensando, ah, ficou muito, vai esborrar. Se eu deixar ele assim, vai esborrar com certeza. Mas eu vou mostrar uma outra coisa que manhã sempre fazia pro bolo não esborrar, que dá super certo. Depois vocês comentam se você já conhecia essa dica. Eu tenho aqui 3 folhas de papel ofício. A quantidade de folha vai depender do tamanho da forma que você estiver usando, né? Pode ser mais, pode ser menos. Aí eu dobrei ela aqui ao meio. Vou juntar uma na outra aqui. E aí eu vou grampear. Pronto. Já trouxe aqui a forma do bolo. Aí eu vou vir aqui com ele. Vou medir, né? Fica assim, ó. Você marca aí mais ou menos como é que faz para ela ficar justinha. Não é para ficar lá assim cobrindo o bolo. Só para ela ficar justinha a forma, tá? Não deixa ela ficar folgada não, para não cair e o bolo derramar do mesmo jeito. Não precisa ficar muito alta não. É só o suficiente porque ele vai crescer um pouco. Mas assim, não vai passar disso aqui. É só para não sujar o forno. Aí embaixo também. Pronto, gente. E é só isso. Nem se preocupe que não vai queimar o papel, não vai pegar fogo, não vai incendiar. Pelo menos comigo nunca aconteceu, tá? Sempre fiz assim, manhã também sempre fez assim, sempre deu certo. Sem problema nenhum. Só, claro, não deixa o papel encostar no fogo lá embaixo, mas ele vai ficar em cima da grade, então não tem perigo. Agora vamos levar esse bolo ao forno aqui. Pronto, gente, o nosso bolo já está no forno. Eu vou deixar ele lá por aproximadamente 45 minutos, no forno a 180 graus. Lembrando que é aproximadamente, porque esse tempo pode variar dependendo daí do seu forno. Uma outra dica importante é você não abrir o forno antes da primeira meia hora, porque esse é o tempo necessário para o bolo ganhar a estrutura dentro do forno. E aí, se você abrir antes desse tempo, qual é o risco do seu bolo ficar solado, ficar pesado, não crescer, enfim, né? Agora vamos esperar o bolo dar o tempo dele e já já eu volto com vocês pra gente continuar essa receita. Então, já o nosso bolo já assou, até já deu uma esfriadinha aqui, ele ainda tá quente, mas já tem bem uma meia hora que eu tirei ele do forno. Ele ficou no forno no total 1h10. Só que assim, eu acabei me esquecendo de tirar o papel quando ele já tinha aí por aí uns 40 minutos para ele poder dourar. Aí quando eu fui ver, ainda tava lá. Aí ele ficou branquinho assim, não dourou muito bem como eu queria que tivesse dourado. Ai, não! Mas enfim, tá gostoso do mesmo jeito. E agora a gente vai desenformar ele.
Como eu quero que ele fique com essa parte aqui pra cima, eu vou vir aqui com esse prato. Ainda não é o prato que ele vai ficar, que ele vai ficar nesse aqui. Viram? Soltou. Ó. Por baixo ele dourou, tá vendo? Só faltou dourar aquela parte de cima. Aí agora eu vou vir com esse outro prato aqui. E dou uma gira. Pronto. Vou dar uma ajeitadinha. É bom você não fazer isso imediatamente depois que ele sai do forno, né? Porque ele vai estar muito quente e vai se desmontar todo. Esse aqui eu esperei ele esfriar um pouco. Então agora eu vou preparar aqui uma coberturinha bem simples para colocar por cima dele. Para em seguida a gente poder provar essa delícia. Já tá muito cheiroso. E agora eu vou fazer aqui a cobertura do nosso bolo, né? Vou mostrar a vocês uma cobertura bem simples. Já tô aqui com essa panela. Vou estar colocando aqui uma caixa de leite condensado. Essa de 395 gramas. Vou colocar aqui meia caixinha de creme de leite. Eu vou colocar também mais uma colher de sopa, mais ou menos, de margarina. Pode ser manteiga também. Agora eu vou aqui acender o fogo. E aí eu vou mexer até ele chegar no ponto de brigadeiro mole, né? Esse é um brigadeiro bem simples mesmo, de leite condensado, mas fica muito gostoso. E lembrando também que essa margarina que eu coloquei aqui é com sal. Se por acaso você usar sem sal, eu recomendo que bote uma pitadinha de sal. Então agora eu vou mexer aqui até chegar no ponto que eu quero. E aí quando chegar no ponto eu volto para mostrar para vocês. Nossa, gente, o brigadeiro aqui já começou a ferver, como vocês estão vendo, né? E tá quase chegando no ponto. Eu vou mexer aqui mais um pouquinho, deixar o fogo baixo agora, até ele dar um ponto. Mas isso aqui é rápido. E a nossa cobertura já chegou no ponto, vou mostrar para vocês, ó. O ponto é esse, quando a gente levanta a colher e ele fica caindo assim meio que em pedaços. Assim, ó, meio de bolinho, meio de... desse jeito que vocês estão vendo. Vou apagar o fogo e já vou colocar ali por cima do bolo. Pode fazer na sua casa que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Segue aí direitinho as dicas que eu dei e não vai ter erro. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like para incentivar o nosso trabalho. Também se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E vejo vocês novamente no próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau. E agora eu vou comer meu bolo.